Salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Fique, né, nesse canal pessoal do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Dessa vez, comentarei sobre outro assunto polêmico, né, pessoal? Dessa vez, o tema é o seguinte: sobre os 10% para o restaurante, certo, pessoal? Alguns irão dizer assim: porque se tu não quer pagar uma gorjeta ali obrigatória, tu não tem que frequentar tal tipo de restaurante, né, pessoal? Mas não se trata disso, pessoal, não se trata disso, né? Quando isso se torna comum, né? Às vezes, muitas vezes, pessoal, tu vai a um restaurante e tu é muito mal atendido, né? Além do preço, dos preços serem caríssimos para você comer nessas áreas. E o que acontece? Eles querem fazer um estelionato contigo, né? Mas se tu frequentou tal restaurante, tu tem que ter, é tipo como se fosse, como se fosse assim, algo assim, tu tem que fazer, senão tu é errado, né? Quer dizer, os garçons olham até para você de uma maneira assim, inconveniente. Mas você tá no lugar errado, né? Mas você, se tu vê aqui, tu tem que, tu tem que fazer isso que a gente quer, porque senão, não. Quer dizer, eles querem passar uma impressão de que na verdade tu é o criminoso, sendo que são eles que são. Quer dizer, é vergonhoso, pessoal, é vergonhoso que acontece. E quando tu reclama disso na web, né, as pessoas querem te falar assim, se você não quer comer em tal restaurante, né, que pede gorjeta, então você não tem que frequentá-lo, né? Eu sempre preferi, pessoal, o seguinte, né, de comprar minha própria comida para comer em casa, para almoçar ou jantar em casa, se for o caso, né? Ou fazer minha própria refeição, né? Sem depender de restaurante, né? Mas às vezes você quer fazer, né? Tu quer fazer um agrado a si mesmo, né? Ou até mesmo familiares te convidam ali, familiares, parentes mais próximos te convidam para uma saída dessa, né? Tu quer fazer, tu quer ter uma curtição, né, de vez em quando, mas o que acontece? Esses restaurantes fazem um estelionato contigo, né? Eles querem te obrigar, né? E tem gente na internet que diz assim: não, né? Se tu não paga esses 10%, né? Não quero assistir, não quero sequer saber o que tu tá falando, né? Quer dizer, é um absurdo. E tem gente que ainda determina valor social sobre isso, a classe, quer determinar tua classe financeira, sobre tu pagar ou não os 10% para o restaurante. Quer dizer, é um absurdo, pessoal, absurdo. Não se pode sequer criticar esse tipo de situação, mas, quer dizer, os restaurantes estão praticando estelionato contra ti e tu é o errado. Quer dizer, esse tipo de obrigação que pra mim não faz sentido nenhum, pessoal, né? Não faz sentido nenhum, né? Pode até ser que exista em outros países, mas, pessoal, não passa de um crime, pessoal. Não passa de um estelionato, né? Entendo dessa forma. Tem
Tem alguns têm opiniões diferentes, né, sobre isso, mas, pessoal, isso deveriam haver mais leis rigorosas quanto a essa situação. É lógico que no Brasil, muitas das nossas leis elas não funcionam, né? Se a lei não funciona daqui do Brasil, então para que existe Congresso, por exemplo? Não quero envolver muito política aqui não, mas, pessoal, essa cultura se tornar comum no Brasil ao ponto de ser obrigatório, que senão tu é o errado na história. Pessoal, eu não curto isso não. Quando uma situação vai pro lado obrigatório, né, eu não curto uma circunstâncias dessas não, certo? E outra, eu acredito veementemente que seja um crime, né? Além dos restaurantes serem caríssimos, né, hoje em dia, né, tem também esse detalhe, né? Tu tem que pagar a gorjeta, que senão tu é o errado na história, né? Eles querem passar a impressão que o cliente é o criminoso, sendo que na verdade são eles que estão praticando estelionato, eles que estão praticando irregularidade, né? É isso que eu não concordo, pessoal, é isso que eu não concordo, né? Quer dizer, tu não tem o direito de sequer reclamar sobre a situação, que senão já querem te taxar disso ou daquilo. Quer dizer, não pode reclamar sequer sobre o que está errado no Brasil. Quer dizer, realmente está muito complicado, pessoal, está muito complicado, né? Mas para mim isso é um crime, isso para mim é um crime, né? Para mim não tem que ter esse tipo de obrigação, né? Não tem que ter, né? Tudo que vai para o lado obrigatório, tudo que vai para o lado da forçação, obrigação, para mim já começou errado. Porque a gente tem que ter liberdade até mesmo nesse sentido, pessoal. Até mesmo nesse sentido, né? Aqui no Brasil, muitos restaurantes estão caríssimos, eles ainda querem te obrigar a tornar comum esse tipo de prática, né? E se tu não paga, tu é o errado, eles te olham para você como se fosse um criminoso. Mas não volte mais aqui. É isso que eles querem passar a impressão, né? Mas, pessoal, eu tô fora desse jogo, eu não caio nesse jogo. Eu não caio nessa patifaria, né? Eu sei que o que está sendo praticado por esse restaurante é estelionato, né? E isso, se a gente tivesse um país correto, esses restaurantes estariam sendo alvos ali, minimamente, né? Da justiça, né? Mas realmente o que a gente tem visto também é que não tem tido justiça realmente no Brasil, né? Uma justiça de fato, né? Tanto é que muitas arbitrariedades têm acontecido praticamente diariamente, né? No Brasil, né? Enfim, não concordo com isso, pessoal. Para mim não tem que ser obrigatório, né? Tem alguns que discordam, né? Querem determinar até mesmo classe social sobre isso. Não faz sentido nenhum, independentemente de classe, né? A gente não tem que ser obrigado, né? Isso não tem que virar uma norma em qualquer país, certo? Tudo que é obrigatório já está errado desde o início, né? Tendo dessa forma. Além disso, acredito que essa prática deva ser cada vez mais tipificada como crime, né? Entendo dessa forma, né? Entendo dessa forma, porque não passa de um estelionato, né? Mas as leis daqui, essas leis aqui do Brasil, muitas das leis não funcionam, né? Então é muito complicado, né? A gente está vivendo nessa inversão de valores geral, né? Generalizado no Brasil. Então era isso, pessoal. É o que eu tinha para dizer. Valeu, até a próxima.